Olá a todos e a todas, bem-vindos ao grupo de estudo da emergência das sociedades de comuns. Hoje vamos acabar o contexto, penso eu. Portanto, vamos para a última secção do contexto, que se chama Sobre o Contexto, e provavelmente iniciar o capítulo seguinte, o capítulo 3. E quero-vos dizer que tem sido para mim muito refrescante, muito insightful, tanto com muito insights, fazer estas sessões, porque tem-me trazido um outro layer sobre o livro. Para já tem-me identificado alguns erros que o livro tem, o que está a ser interessante. Depois de ter lido tantas vezes em silêncio, afinal a técnica é ler em voz alta. Portanto, para a próxima já aprendi a lição, tenho que ler em voz alta, porque apanho-os todos quando começo a ler em voz alta. Então está a ser interessante isso. E também está a ser interessante fazer a reflexão com outras pessoas, e com o Gabriel, com a Sara, com as pessoas que têm aparecido, sobre o livro, e ouvir-me falar a partir das perguntas, das perplexidades, do que está por baixo, do que estava por trás, das intenções, das histórias que estão por lá. Tem sido algo muito importante para mim. Estou a gostar muito de fazer este grupo de estudo. Está a ser interessante. Isto será a 16ª sessão, se não me falha a memória. E, Gabriel, como é que tem sido para ti estas sessões? As sessões eu acho ótimas. Claro que a parte que me interessa mais é esta agora, mas não é por isso que eu estou aqui hoje, mas na verdade é a parte relacionada com a organização de comuns e para mim acho que a grande vantagem é tu leres, mas ao mesmo tempo discorrer sobre isso, não é? Portanto, não é só a ler. Pronto, o ler é pouco. Agora, a ler e discorrer, não é? E fazer aqui umas paragens e dar exemplos e tudo isso, acho que é muito importante. Ok, grato. Então vamos começar. Em qualquer momento podes me interromper, ok, Gabriel? Eu, quando estou a ler, não estou a ver a imagem, por isso, em qualquer momento podes me interromper. Portanto, estamos no ponto 2.4 do tomo 2, tomo 2, capítulo 2, secção 4, sobre contexto. Contexto é a relação com os níveis de pensamento em responsabilidade, em sustentabilidade e em transparência. A relação entre o nível de pensamento em responsabilidade e o nível de pensamento em sustentabilidade pode ser vista no mapa que se segue. E tem um mapa a seguir, que eu vou projetar aqui para facilitar todos vermos o mapa. Tens aí a página? Não, porque eu estou com a versão online. Posso ir buscar o livro, queres? Não. Okay. Vou procurar. Já apareceu aí? Já. Ok. Mapa dos contextos dos mundos de jogos, aqui neste caso com a responsabilidade da sustentabilidade, porque há a transparência também. E então podemos ver aqui os mundos de jogos regenerativos e degenerativos e os 7 níveis de pensamento da responsabilidade e a correlação que eles têm. Portanto, este mapa ilustra um pouco o mundo puro, chamemos assim, onde o nível de pensamento em responsabilidade adulto tipicamente tem um nível de pensamento em sustentabilidade sustentável ou net zero e por aí fora, não é? O radical está correlacionado com o regenerativo ou o adolescente com o verde, não é? Mas o mundo não é perfeito e nós estamos numa época de transição e transformação, portanto é muito natural a gente encontrar isto tudo dentro das organizações, das comunidades, das famílias, onde há uma área que está em adolescente e outra área que está sustentável e, portanto, mesmo empresas ou organizações que estão na responsabilidade com um determinado nível de pensamento e na sustentabilidade em algumas áreas já com outro. Portanto, tudo isto é normal encontrarmos porque estamos em transformação e em transição. Mas digamos que o que eu tenho observado é que nos projetos que estão mais avançados, que tendem a ir mais para os níveis de pensamento dos mundos de jogos regenerativos, eles começam-se a equilibrar e que um deles, eu posso ter entrado pela transparência, eu posso ter entrado pela sustentabilidade, eu posso ter entrado pela responsabilidade, um deles puxa o outro. Portanto, se eu estou a subir nos níveis de pensamento da responsabilidade para alto,
é natural que do lado da sustentabilidade eu esteja também a fazer o caminho para reconciliador e do lado da informação eu esteja a fazer o caminho para aberto. Portanto, e isto começa a se correlacionar, começa a haver uma correlação. Seria até muito interessante alguém fazer um doutoramento sobre estas correlações e afins, estudar bem este tema. O que eu tenho observado na prática é um pouco esta dimensão. Então, este mapa ilustra a relação entre estes dois. Pode-se fazer mais 2 mapas equivalentes, um com a responsabilidade e a transparência e outro entre a sustentabilidade e a transparência. E na prática isto é uma pirâmide, como nós já vamos ver a seguir. Portanto, este mapa é o mapa do contexto com os 7 níveis de pensamento em responsabilidade e os 7 níveis de pensamento em sustentabilidade. Eu vou parar a partilha. E podemos estabelecer outros mapas com a relação entre o nível de pensamento em sustentabilidade e o nível de pensamento em transparência, e o nível de pensamento em responsabilidade e o nível de pensamento em transparência. Ou seja, quando juntamos todas estas relações, temos um mapa pirâmide do contexto que relaciona estas 3 distinções. Portanto, que eu chamei mapa de contexto dos mundos jogos e que tem a responsabilidade, a sustentabilidade e a transparência todos postos num, e aqui vale a pena projetar para ser mais claro. Gabriel, já está aí a aparecer? Tá. Ok. Então, mapa dos contextos, e depois temos aqui, num vértice, temos o nível de pensamento em responsabilidade, e neste caso com o 0 é responsável na ponta, no outro temos, no outro vértice, o nível de pensamento em transparência, no outro, o nível de pensamento em sustentabilidade, e os respectivos, era ilegal ou secreto, e depois no meio temos a convergência desta coisa toda, que é o nível de pensamento em regenerativo, radical e radical do ponto de vista de informação e do ponto de vista de sustentabilidade. E a linha tracejado é onde há a transição entre os montes de jogos degenerativos para os montes de jogos regenerativos. Portanto, isso, se estiverem a ver em 3D, está aí a pirâmide representada, e portanto isto é como se estivéssemos a subir na pirâmide, o caminho é como se estivéssemos a subir na pirâmide. As sociedades degenerativas operam em culturas com o nível de pensamento e responsabilidade irresponsável à criança ou adolescente. A forma de pensar sustentabilidade é degenerativa, convencional ou verde, e o nível de pensamento em transparência é secreto, público ou marketing. A grande maioria das sociedades modernas situa-se aqui, sejam as sociedades tradicionais de mercado. As sociedades regenerativas operam com culturas em que o nível de pensamento e responsabilidade é adulto maduro, alto ou radical, que assume a responsabilidade pelas gerações passadas e, mais importante, pelas futuras. Honra e cria um legado. A forma de pensar sustentabilidade é restaurativa, reconciliadora e regeneradora, são parte da vida na Terra, celebram a vida na Terra e apresentam um nível de pensamento em transparência acima de voluntário, promovendo a colaboração criativa. Também tenho aqui uma tabela que relaciona estes mundos jogos e que mostra aqui os diferentes, como é que estas coisas estão agrupadas, não é? Esta visão parece-me importante para trazer isto para cima da mesa. Portanto, vou partilhar aqui novamente. Ilustrei este mapa com esta tabela. Ilustra aqui. Portanto, temos aqui do lado os mundos jogos degenerativos, regenerativos e neutros, e depois aqui no meio estão os níveis de pensamento em responsabilidade, sustentabilidade e transparência e a respectiva envolvente, não é? Tipicamente os degenerativos estão aqui até o adolescente, depois os neutros, eles começam um bocadinho antes, acabam um bocadinho depois, estão ali neste cruzar de balões, não é? Aqui dos círculos de Vênus, e também já pus aqui as sociedades, que é o que o capítulo 3 vai trazer. Portanto, tem aqui as sociedades regenerativas, as sociedades de impacto e as sociedades de mercado, e portanto aqui o que estamos a ver nas regenerativas é o que está a nascer e emergir, e o que estamos a ver no mercado é o que está a morrer e a partir. Portanto, estes balões, estes diagramas de Vênus ilustram bem as estruturas magnéticas que nós vamos falar no capítulo 3 e como é que elas estão relacionadas com o contexto, com o nível de pensamento em responsabilidade, sustentabilidade e transparência, ou seja,
a ação e a sua ética com a natureza e com a informação. Nesta tabela pus mapa do contexto dos mundos de jogos com níveis de pensamento e responsabilidade, nível de pensamento e sustentabilidade e sistemas operativos das sociedades. Vamos ver no capítulo 3. A título de exemplo, vou parar isto. A título de exemplo, de experimento, eu vou criar um mundo de jogo. Suponhamos, por exemplo, a educação. E o contexto que define para essa escola é nível de responsabilidade alta, nível de pensamento em sustentabilidade reconciliador e nível de pensamento em transparência aberto. Isso significa que em cada área da escola eu preciso encontrar mapas que sejam deste contexto. Exemplo, nas infraestruturas e construção, quer a parte de edifícios, materiais, energia, água, quer no modelo pedagógico, na governação, nas finanças e investimento, na estrutura organizacional e jurídica. Portanto, eu tinha, em todas as áreas da escola, encontrar modelos, mapas, formas de pensar que estivessem alinhados com o nível de responsabilidade alta, com o reconciliador e com o aberto. Então, opor logo isto desta maneira, por exemplo, uma estrutura hierárquica não ia funcionar, não seria adequada. Provavelmente as figuras jurídicas que temos diretas não se poderiam aplicar, teríamos que encontrar uma outra combinação de figuras jurídicas, por exemplo, algumas organizações que estão a usar a combinação de uma associação que é dona de uma empresa limitada para resolver alguns destes problemas. A governação teria que ser de natureza dialógica, provavelmente com uma sociocracia ou com Toros Technology, algo deste género. O modelo pedagógico tinha que ser acima da pedagogia aberta do José Pacheco e, portanto, com integrações a esse nível, e já começam a aparecer alguns modelos que apontam nessa direção, ou combinações de modelos. As infraestruturas também, a construção dos edifícios, o tipo de materiais. Eu estive envolvido num projeto, numa escola, a Vila Escola Sustentável, em Campo Lido, onde nós tivemos estes problemas todos, estas questões todas, porque a escola foi posicionada para estar no mínimo em adulto. E em muitas das áreas em cima. Então, coisas como a construção normal não está aí. Então nós queremos saber de onde é que vêm os materiais, quais são os materiais, onde é que eles foram produzidos, onde é que vêm as árvores e por aí fora. Toda esta conversa é uma conversa muito difícil de ter com os fabricantes, porque eles não estão habituados a ter essas perguntas. Imagino. E foi muito desafiante e continua a ser, porque a escola continua no seu caminho e o seu caminho de crescimento. E esta é uma conversa em todas as áreas. Como é que nos vamos governar? Como é que são as finanças e o tipo de finanças e investidores e como é que é os modelos de investidores. Não, mas isso é um investidor da natureza de mercado, com modelos que estão daquela natureza. Qual é que é os modelos de impacto ou qual é que é os modelos das finanças regenerativas. Portanto, todos estes diálogos tiveram que ser feitos e estão a ser feitos à medida que se vai andando, e há áreas em que é possível avançar, há outras que temos que adotar um modelo existente e depois experimentar com outras coisas, e há outras que estamos para a experiência puro e direto, não é? Por exemplo, toda a zona de jardins da escola exterior está a ser feita com agricultura sintrópica, e é uma experimentação, é uma aprendizagem dos sintrópicos com a escola, e ver como é que aquilo funciona e como é que se consegue envolver as crianças, envolver as famílias em toda aquela dinâmica. Portanto, muda completamente a forma de pensar deste contexto. Portanto, e é para isto que isto serve. Isto serve para nos dizer onde é que estamos, qual é o X que temos no mapa, de onde é que estamos, e depois dizer eu quero ir para ali, então ir à procura das formas de funcionar que são desse sítio para onde eu quero ir. Portanto, e é o grande desafio que cada mundo de jogo tem hoje na sua mão. E ninguém pode dizer, eu já sei, eu já inventei, eu já sei como é que se faz escolas destas, ou fábricas destas, ou centros de saúde destes. Ninguém sabe. Portanto, tudo o que está dentro do universo das sociedades regenerativas, ou seja, dos mundos de jogos regenerativos, está por criar. São poucos os exemplos que existem, são poucos os modelos, tudo isso está por fazer, é aquilo que está a nascer e precisamos de ir para a experimentação. Diz aqui o texto, para cada área quero saber onde foi fabricado, como é mantido, o que acontece no final do ciclo de vida. Não chega a dizer que a construção é em madeira. É preciso saber de onde vem a madeira, como é tratada, qual é a sua dinâmica no tempo, por exemplo, térmica.
e se colocamos madeira e depois se consome excesso de energia para arrefecer ou aquecer. É contraproducente. Estamos em verde, nível de pensamento em responsabilidade de criança e em transparência marketing. Portanto, tudo isto tem que ser equacionado com o arquiteto, com os diferentes profissionais que vão estar a servir, neste caso, a escola. Uma pedagogia do nível de responsabilidade radical torna o aluno o responsável pelas suas aprendizagens. E são poucos os modelos que operam aqui. Ao nível das crianças, o único que eu conheço assim verdadeiramente fundo nesta área é o da Green School, em Bali. O mais próximo que eu conheço é o Open Learning, que está descrito no anexo 2A, que para mim é reconciliador, colocando o aluno como parte do sistema, assim como outros participantes, reconcilia o professor com o aluno. A pedagogia Waldorf é para mim adulta, por exemplo, os estudantes criam os seus livros e na sua relação com a natureza é reconciliadora, no sentido em que reconcilia o ser humano com a natureza. Portanto, por exemplo, vê-se mesmo que a própria pedagogia Waldorf tem dentro de si vários níveis de pensamento e responsabilidade, não está dentro de uma, na minha concepção, não está dentro de uma, embora ela tenha sido criada no nível do pensamento dos mundos de jogos regenerativos, depois a sua aplicação concreta está a ser feita nestes híbridos, né? Estes 100 anos de aplicação da pedagogia Waldorf, porque é incrível, já tem 100 anos, tem de todo um pouco. E, portanto, vamos, inclusive, a poder encontrar modelos de aplicação da pedagogia dentro da sociedade de mercado. Uma governação hierárquica de nível de pensamento e responsabilidade de criança, e sustentabilidade convencional e transparência pública, a informação que circula é obrigatória, tipicamente numa direção. Uma governação de nível de pensamento adulta pressupõe que as pessoas se governam a si próprias e assumem responsabilidade pelos seus atos, pensando de forma sustentável e com transparência voluntária. Práticas como a autogovernação são exemplos aqui, do Freddy Clau. Por aqui vemos todo o trabalho a realizar quando se faz uma pequena alteração de contexto. Por exemplo, nível de pensamento da responsabilidade de criança para adulto. Participei numa equipa que está a co-criar uma escola, que é o tal exemplo que já estava a dar. Da minha aprendizagem sobre este contexto, estilei 5 princípios que apresento no anexo 2B e que tem a ver com como trabalhar escolas com estes níveis regenerativos. A Finlândia fez uma mudança de contexto do seu sistema de educação, passando do nível de pensamento da responsabilidade de criança para reconciliador em cerca de 30 anos. Fui assistir a uma apresentação na Embaixada Finlandesa sobre este processo e tudo teve que ser inventado. Os edifícios, o que se come, como se governa, a pedagogia, eram tantas as inovações e as empresas que tiveram que criar que emergia um ecossistema de inovação nesta área. Um ecossistema incrível, que juntava universidades, empresas privadas e Estado em processo de inovação. Foi incrível mesmo este processo que eles descreveram e depois eu fui à Embaixada Finlandesa porque eles queriam trazer aquelas tecnologias para Portugal e aplicar aquilo no sistema educativo português. Nunca chegaram a aplicar? Não, algumas coisas sim, houve algumas coisas sim, mas poucas, muito poucas coisas. Mas aquilo foi uma grande inovação, portanto eles mudaram 2 níveis no nível de pensamento em responsabilidade, 2, e foi, uau, foi incrível toda a transformação e tudo aquilo que eles criaram ali naquele contexto. Isso tem alguma... isso é visível ou consegue-se... Portanto, é o sistema de educação finlandês, neste momento foi formalizado há 5 anos, portanto, já está em todos os graus, mas eles tiveram 21 anos em experiência. Portanto, isto começou já há 30 anos, todo este trabalho que deu origem a esta grande mudança do sistema, e na Europa é um sistema pioneiro, é um sistema muito pioneiro. Eu sei que cá em Portugal muitas pessoas já foram visitá-lo e que já houve muitas visitas de estudo, incluindo das pessoas do Ministério, mas não sei o porquê dele não ser aplicado a Portugal. É um modelo que tem muitas virtudes e nós temos muita inovação dentro de Portugal equivalente àquela que foi lançada na Finlândia. Não é um sistema perfeito, mas é um sistema que evoluiu bastante e que mudou a perspectiva do que é a educação e de como educar. Portanto, é incrível ver. No mundo de jogo de Tamera estão a inventar tudo há mais de 30 anos, desde o vestir,
a energia, o viver, o relacionar, a paz, o gerir, a água, a educação, a alimentação, num esforço intencional de mudar o contexto de alto, reconciliador e radical regenerativo. Portanto, eles estão, em Tamera, estão a trabalhar todas as áreas que têm a ver com o humano, eles estão a trabalhar para encontrar mapas que sejam deste nível regenerativo. Eu, quando fui fazer uma Learning and Sensing Journey a Tamera, de 3 dias, uma das coisas, impressionou-me muitas coisas naquilo que vi lá, o trabalho com a água é incrível, é assim de outro nível. Mas uma das coisas que achei mais piada foi a quantidade de experiências que eles tinham na área da energia para cozinhar. Eles tinham vários tipos de fornos solares, várias maneiras, várias formas de cozinhar alimentos. Foi incrível ver isso e como eles estão em permanente experimentação, aprendem coisas novas, vão experimentar e ver como é que funciona e andar sempre nesse processo. É incrível. Portanto, é um laboratório enorme aquilo que Tamera está a fazer, porque para cada área eles estão mesmo a fazer as perguntas. Pá, como é que isto se transforma desta maneira de pensar, como é que está ligado com a natureza, como é que podemos colaborar. Recebem roupas de fora, dádivas do mundo de roupas, que depois eles arranjam lá dentro e têm uma espécie de loja de troca interna, as pessoas trocarem roupas, reutilizando, as roupas não são novas, enfim, tem assim uma quantidade de sistemas que montaram para sair do degenerativo e passar para o regenerativo dentro e contribuindo para o que está à volta. Não sendo só dentro. Só precisam bem, não sei, mas eu não conheço nada escrito por eles que fale sobre isso. Não? Eles têm algumas coisas, muitas das suas experiências de facto não estão escritas, mas eles começam já a sistematizar e já têm alguma coisa. Eu penso que a utilização do conhecimento de Tamera por eles, pelas pessoas de Tamera, pode vir a ser uma fonte de riqueza importante. Eles poderem fazer consultoria, mentoria a outros projetos, a outros montes de jogos que estão neste caminho, à medida que vão descobrindo muitas destas invenções. E eles já começaram também a trabalhar nesse tema, nesse contexto. Porque, de facto, eles têm posto muito conhecimento em cima da mesa. Eles têm um conhecimento vastíssimo sobre o lado humano e sobre como estar em contextos de profunda vulnerabilidade e de cocriação, e isso está em cima da mesa. Usam a prática do fórum, a prática dialógica do fórum como sistema de construção de comunidade e de fazer sentido das experiências e trabalho emocional. Eles têm bastantes desafios também com o tema da propriedade e estão a encontrar as suas soluções. Assim, eles, para cada tema, fazem as perguntas, que é de facto o que é importante neste contexto. Depois, as experiências depois vão mostrando respostas, mas em primeiro lugar nós temos que fazer as perguntas. Se eu não fizer as perguntas, ou as perguntas que eu fizer são do mundo do impacto, ou as perguntas que eu fizer são do mundo do mercado, depois as respostas que eu vou ter são dessa natureza. Mas se eu fizer as perguntas dos mundos de jogos regenerativos, muito provavelmente a resposta vai ser não sei, e a partir desse lugar eu estou no desconhecido. E estou na experimentação e a poder caminhar para lá, não é? Para descobrir qualquer coisa que é verdadeiramente diferente daquilo que está a ser feito. Não é? Então é este lugar que é muito importante. Não é só aqui em Tamera, por exemplo, a empresa que organiza o Festival Boom já produziu uma quantidade de inovações, aquele é o festival mais sustentável do mundo, tem imensos prémios nessa área, e produziram inovações, desde as casas de banho de secas, às formas como as pessoas se movimentam no espaço. É incrível ver aquele espaço depois de ter havido o festival. Parece que não aconteceu lá nada. Então, tudo pensado para estar dentro deste universo é outra coisa, é outra maneira. Eles estão a descobrir, não quer dizer que não enfrentam problemas, enfrentam, mas é através desses problemas e das questões que colocam que no ano seguinte melhoram e descobrem uma nova tecnologia, uma nova forma de fazer, que não é que é mais simples, que é mais isto, que é mais aquilo. E depois tem o programa de reflorestação de toda aquela propriedade, que é lindíssima. Então, há ali vários temas importantes nestas formas de pensar que estas empresas têm. São empresas. São na prática, a Tamera é uma associação e uma empresa e a Good Mood é uma empresa. Portanto, são formas de pensar diferentes. Não é? Então, nestes casos, estão aqui. A Vila é uma sociedade anónima, é uma empresa também. Portanto, isto está tudo em cima da mesa. E a malta começa a fazer essas perguntas. O nível de pensamento da responsabilidade alta e radical, pensamento em sustentabilidade restaurativo, reconciliador e regenerativo, e pensamento em transparência informativa aberta e radical, há poucos modelos mapas.
O livro do Daniel Hall, Culturas Regenerativas, lista alguns dos mapas e exemplos de contextos que originam as sociedades regenerativas. É um excelente ponto de partida. Talvez para mim a grande preciosidade que o livro do Daniel tem é ele inventariar uma quantidade de mapas e de possibilidades de muitas áreas. Ele tem ali imensas coisas que ele foi estudar, conhecer e pôr lá. Então aquilo é, uau, é um ponto de partida incrível quando a gente quer começar a pensar em coisas que estão neste universo dos mundos de jogos regenerativos, não é? E é uma leitura incontornável neste universo em que nós estamos a falar, é incontornável o livro do Daniel. É preciso imaginar tudo este novo, e aqui entra o livro do Rob Hopkins, fundador do movimento de transição, vai nesta direção. Podemos dizer que há tudo para imaginar. É aqui que tudo muda para um criativo cultural como eu. Fico entusiasmado porque podemos co-imaginar e co-criar sociedades que verdadeiramente são vivas e cuidam da vida e acabam com a insanidade de que uma boa vida é matar e destruir. Morrem diariamente muitos seres vivos, incluindo humanos, por falta de comida, efeitos da violência de todos os tipos, falta de água, acesso a condições mínimas de saúde. Destruímos diariamente solos, habitats, florestas, montanhas, recifes, aniquilando toda a vida nestes lugares. Esta é uma cultura insana. E, portanto, está ao nosso alcance fazer estas perguntas e largar isto, não é? Largar esta cultura de matar e destruir para irmos para esta cultura que celebra a vida. E aqui, claramente, o livro que o Rob escreveu é um hino a isto. É um hino a pensarmos o novo, irmos para o desconhecido e criarmos as coisas a partir das nossas perguntas, das nossas vivências, das nossas comunidades. É de facto estes dois livros têm aqui muita sabedoria juntas, aqui neste tema de nos ajudar a caminhar para os mundos de jogos regenerativos, quando não existem os mapas. Questões fundamentais: qual é o contexto em que operas e dos mundos de jogos em que participas, que mapas estão a ser usados ou que queres usar. Gabriel, o que é que fica vivo? E com isto termina o capítulo 12 e o ponto 2.4 sobre o contexto. O que é que fica vivo em ti com esta leitura, com esta partilha? O que é que se tornou visível aqui para ti que não estava? O que se torna mais visível ainda, não é que não estivesse visível, mas já estava visível, mas ainda ficou mais visível, que é a necessidade de mudança. Ou seja, a clareza que é preciso ter. Por exemplo, eu atrevo-me a trazer também um livro fantástico, que é o Escogi, que nós editamos na Bamboa Portugal, e que traz exatamente essa celebração, essa ligação entre o que é a vida propriamente dita, a vida em que nós temos que viver, mas como todos os animais, não é? Mas a ligação profunda com a natureza profunda. E quando digo natureza profunda, estou a falar do meio natural. Portanto, estou a fazer, no fundo, a trazer uma ligação profunda entre todos os elementos, todos os seres vivos, e isso é algo único, algo que nós perdemos completamente, e estamos absolutamente desligados dessa ligação. E honrar, de facto, os seres que nós precisamos para a nossa sobrevivência, precisamos de seres, quando eu digo seres, estou a falar também de plantas e animais e peixes que nós precisamos de comer para sobreviver, e portanto entram nessa matéria todos os elementos vivos, não é? que nós precisamos, não é? Sejam eles vegetais, cereais, leguminosos, o que for, mas nós precisamos de honrar todos esses elementos que nós retiramos da terra. E para nós parece-nos óbvio, porque esse elemento nasceu e, portanto, nós comemos. Mas não é tão óbvio assim, porque, de facto, é preciso que haja um conjunto de elementos, como o sol, a chuva, a lua, o solo, tudo, para que a semente, para que esse elemento vivo nasça e floresça. E, portanto, não é só... nós não podemos dar por adquirido que, de facto, os elementos que temos na mesa são, obviamente, elementos que vamos ter sempre. Nós temos que dar por adquirido que aqueles elementos são os que temos hoje e que nós não sabemos se vamos ter amanhã e da maneira como os temos hoje. E, portanto, temos que celebrar hoje, mas também honrar. E quando eu digo honrar, é devolver.
que é uma coisa que os Koji fazem, que é o que nós retiramos, devolvemos. Ou seja, há uma reciprocidade na ação. E, portanto, não é só obrigado e pronto. É obrigado e agir. Agir em prol da vida do planeta, no qual nós nos inserimos, e mais todos os seres de diferentes formas e modos de ser e de estar. E nós precisamos também de sair desta amálgama, que é olhar para o mundo tal como nós achamos que ele é face aos nossos sentidos, mas se nós olharmos os sentidos de uma minhoca, ou de um sapo, ou de uma mosca, ou de uma abelha, ou do que for, provavelmente, se calhar, os sentidos deles vão-lhes dizer que o mundo que vem não é o mesmo que o nosso. E, portanto, então, se não é o mesmo, então qual é o mundo? Onde é que ele está? Que mundo é esse? É este nosso ou é o deles? Ou não é nenhum deles? E, portanto, nós precisamos trazer, de facto, perguntas para cima da mesa. É talvez daí que nós possamos nos reencontrar com aquilo que é a nossa gênese, o nosso sentido de ser. Esta distinção do contexto é, para mim, basilar, o contexto dos mundos de jogos, porque ela, de facto, abre esta porta ao que é conhecido e ao que é desconhecido. E, portanto, leva-nos diretamente para o sítio, porque nos posiciona. Olha, ok, eu estou aqui, é aqui que eu estou. Eu quero ir para ali, ok, mas eu quero ir para ali, eu estou neste setor, existe o ali? Ainda não existe, ainda não está criado. Então, como é que eu vou para ali? O que é que eu vou fazer para ir para ali? E é diferente pensar numa escala da minha família, ou se eu estiver na cidade, ou se estiver no campo, ou pensar numa escala da minha comunidade, mesma coisa se estiver na cidade ou no campo, não é? Se calhar a minha comunidade na cidade são, os meus vizinhos aqui à volta são 5.000, e se calhar na aldeia, se calhar somos 300 ou 400, não é? Depende das aldeias. Portanto, tudo isto é muito diferente, pensar em escalas diferentes, em lugares diferentes, com culturas diferentes. Se calhar há sítios que têm água e permitem um conjunto de coisas, se calhar há sítios que não têm água, mas têm sol e permitem outro conjunto de coisas. Então, o que é que se pode fazer? Como é que se faz isso? Houve uma aldeia, uma ilha na Escócia, que eles têm quase soberania energética, entre misturas de hidráulica, solar, eólica, portanto tem ali um combo que lhes permite ser muita poupança e muito consciência nos equipamentos que usam e porque que usam e onde é que tem e como é que tem, portanto tudo aquilo está cuidado, quer ao nível do consumo, quer ao nível da produção, e eles estão quase a atingir essa soberania, ou seja, quantidade de dias, já não me lembro qual é a percentagem, mas nos 365 dias por ano, mais de 90% eles conseguem já ter a partir da energia deles. Portanto, são poucos os dias por ano onde eles não conseguem e precisam de uma outra fonte. Por exemplo, pode vir de um gerador com petróleo ou com outra coisa que vem do petróleo. Então é interessante ver isso, cada lugar, não há uma fórmula para todos neste momento, porque nós não temos, por exemplo, na energia não temos essa fonte. Então cada lugar precisa de fazer face das suas potencialidades, do que é possível existir naquele lugar. Então é isso, esse é o trabalho que está para fazer em cada um de nós, por isso o desenvolvimento regenerativo aqui é tão importante, porque ele parte disso, parte do lugar e da cultura daquele lugar. Não é? Aquilo que é possível fazer naquele sítio. E já se calhar não é possível fazer no outro ao lado. Então e Tamera também tem sido um bom exemplo para isso, para essa aplicação do que eles estão a conseguir fazer naquele lugar, recuperando lagos, linhas de águas, rios, ribeiras, há uma quantidade de coisas que eles estão a fazer que são incríveis. Começou a haver vida num sítio que não havia vida, que havia morte, solos muito frágeis, muito destruídos, e eles estão a conseguir reverter toda essa situação, não é? E a recuperar. Então, é para este lugar. E é possível ali, não sei se será possível em Mértola, ou noutra localidade abaixo ou acima, não é? Portanto, cada sítio, cada lugar terá as suas forças. Para mim é isto que esta distinção traz com muita força. O que existe, o que não existe. Onde é que eu estou, para onde é que eu quero ir, e o que é que eu preciso fazer, o que é aceitar ir para o desconhecido, o que é possível fazer agora e qual é o passo seguinte. Isto não é viver numa utopia, é eu poder perceber o que é o passo seguinte, como é que eu verdadeiramente caminho do sítio onde eu estou para onde eu quero chegar. E é um caminho que tem pedras que mordem, usando aqui a metáfora do livro do José Gomes Ferreira, das Aventuras do João Sem Medo.
ele a determinado momento o caminho tem pedras que lhe comem os pés. E este é um caminho que tem dessas armadilhas, tem muitas aventuras pelo caminho, não é? Mas eu continuo a achar que nós precisamos para a motivação, para nos movermos nessa direção, nós precisamos ter uma motivação muito forte de religação àquilo que nos criou. Porque senão tudo parece vão, tudo é racional, tudo é mental, e o mental não nos vai levar a lado nenhum, levou-nos ao lugar onde estamos, e se calhar nós precisamos de recuperar aquilo que nós não temos ou que perdemos, alguns no tempo, e que foi a distância com o meio natural. E nós, para conseguir levar a bom porto todas estas técnicas, estes pensamentos, esta mudança radical de pensamento e de ação, do meu ponto de vista, precisamos urgentemente recuperar aquilo que é a nossa essência. E a nossa essência só se encontra com o mergulho em nós próprios e não no fazer, ou seja, os mapas são auxiliares, mas são a base, do meu ponto de vista, essencial é o ser, é o reencontro com a nossa origem. Porque senão não vai nunca haver, vai sempre haver justificações racionais para que não se leve a bom porto e não se haja porque é muito difícil ou porque as pedras mordem. Portanto, para mim é um pouco isto. Arro, olha, eu proponho que a gente termine aqui hoje com esta distinção e que comecemos na próxima sessão com os sistemas operativos, com o capítulo 3, e ficamos hoje nesta distinção com estas perguntas, com esta reflexão, como é que eu estou a usar o contexto, qual é o contexto onde eu estou, em cada mundo de jogo onde estou, na minha família, eu próprio, relacionando estes três, transparência, sustentabilidade e responsabilidade, e onde é que eu gostava de estar, para onde é que eu quero ir, que tipos de mapas é que eu estou a usar, que tipos de mapas é que eu posso usar para ir na direção em que vou, e refletir um pouco sobre isto. Funciona, Gabriel? Fecharmos aqui? Funciona, muito bem. Excelente. Então, obrigado. até já. Até já, obrigado.